nova série da Bluey pode estar chegando! E o futuro da cachorrinha está garantido. Você está pronto para descobrir tudo sobre Bluey Team? Primeiro beijo. A Bluey vai dar o seu primeiro beijo antes do que você imagina. Mas a gente sabe que você se preocupa com isso, então vamos explicar. As nossas fontes dizem que a nova série pode se passar 5 anos depois do casamento da Frisk. Ou seja, a nossa protagonista estaria com 12 ou 13 anos de idade. Bluey Team começaria mostrando a nossa protagonista conversando com o Mackenzie. Os dois estão um pouco estranhos um com o outro, e os amigos deles não sabem o que está acontecendo. A verdade é que este episódio vai dar um salto no tempo e mostrar uma coisa que aconteceu na noite anterior. O Mackenzie foi até a casa da Bluey e acabou confessando que gosta dela. Não como amiga, mas como algo a mais. Esse tipo de conversa acontece entre os adolescentes. Claro, a Bluey não sabe exatamente o que fazer com essa informação, mas ela sente alguma coisa pelo amigo. O episódio Morceguinha, quando sonhou com o Mackenzie, deixa claro o que ela sente. O final dessa história termina com ela conversando com a Tilly sobre o primeiro amor. E então nós vamos ver a Bluey indo conversar com o Border Collie. Os dois vão se beijar pela primeira vez na vida. Mas ainda não é hora de começar um namoro. E sim, esse tipo de coisa acontece na adolescência. Será que isso vai dar certo? Vamos descobrir. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível. Jean-Luc. E você sabe o que o Jean-Luc tem a ver com essa história? Ele vai estar na série com toda a certeza. Nós vimos um pedaço do episódio em que ele volta na primeira temporada, quando ele reencontra a Bluey sentada na sombra da árvore que ele plantou com a Bluey. O site oficial da série fala que o Jean-Luc aprendeu a falar inglês só porque ele queria conversar com a Bluey. Mas tem uma coisa sobre isso que deixou todos os fãs pensando muito. Ele está de volta à Austrália, mesmo morando no Canadá. É por isso que a gente sabe que o cachorrinho labrador vai se mudar para ser um estudante de intercâmbio. Ou seja, é quando alguém que está na escola consegue continuar estudando em outro país por um tempo. E, se isso for mesmo verdade, é bem possível que a nova série Bluey Team nos apresente uma coisa chamada triângulo amoroso, que é quando duas pessoas, no caso o Jean-Luc e o Mackenzie, estão apaixonadas pela mesma personagem, a Bluey. Essa história pode dar certo. Escola. Falando em escola nova, a nova série Bluey Team precisa dar adeus à professora Calypso. E isso é, na verdade, uma notícia um pouco triste. Você deve se lembrar que no episódio Barcos e Latidos, a Mia e o capitão estavam se mudando de escola. Isso quer dizer que, quando a Bluey estiver na idade deles, do mesmo jeito que os seus amigos, a nossa protagonista vai ter uma nova professora em uma nova escola que fica em outro lugar da cidade. Será que isso quer dizer que a Calypso vai sair da série? A verdade é que provavelmente sim, mas nós temos uma boa notícia. Se a Bluey vai ter 12 anos, então a Bingo vai ter 10. E até onde a gente sabe, a Mia e o capitão só saíram da escola com a idade que a Bluey vai ter na nova série. Você se lembra do episódio Bob Bilby, que a Bluey falou que já trouxe o mascote para casa? Isso quer dizer que a Bluey já teve aulas com a senhorita Retriever. Ao mesmo tempo, quer dizer também que a Bingo vai ter aulas com a professora Calypso. Sendo assim, nós ainda vamos ver a professora na escola da Bluey, mas é com a Bingo que ela vai passar os novos episódios. O que você acha disso? Ciências. Você também deve se lembrar que no episódio em que a Lila e Bingo se conhecem, existe uma cena que mostra as duas com um prêmio na mão em uma feira de ciências. Essa cena mostra as duas com 10 anos de idade. Elas estão estudando na escola da Calypso e participaram de uma feira de ciências. Provavelmente elas fizeram algum projeto que envolve insetos, já que elas gostam muito deles. Agora, o interessante mesmo é pensar em como esse episódio vai ser. A nossa aposta é que as duas vão passar a noite acampando no jardim da casa dos Hiller. Tudo porque elas querem capturar um casulo de borboleta para mostrar como é a mudança de uma lagarta para um dos insetos mais lindos do mundo. Deve ser uma visão mágica. Formatura. E agora nós temos uma notícia um pouco ruim. Bluey Team também vai se despedir de alguns personagens. Sim, isso é verdade e não tem muito o que fazer sobre isso. A verdade é que a Bluey vai passar por uma formatura, que é quando ela termina uma fase da escola. Mas tem um problema. Quando você cresce, alguns dos seus amigos vão estudar em outras escolas. E sim, isso sempre acontece. É por isso que alguns dos amigos da Bluey não vão mais estudar com ela. Agora, você sabe dizer quais cachorrinhos vão se despedir? Existe chance de ser a Cacau. Isso porque ela tem muitos irmãos e talvez ela vá estudar na escola de um deles. Alguns fãs acham que o próprio Mackenzie corre o risco de sair da série por um tempo.
já que o Border Collie veio da Nova Zelândia e os pais dele podem querer que o filho volte a estudar no país. Mas isso não é possível, pelo menos na opinião da maior parte dos fãs. Isso porque o Mackenzie precisa continuar ao lado da Bluey, já que eles vão namorar um dia. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha que a Bluey vai se despedir de qual amigo? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. Brigas. Talvez a gente esteja sendo malvado com você, mas nós temos mais uma notícia não muito boa. Em Bluey, nós vamos ver a nossa protagonista tendo algumas brigas com os pais. Vamos deixar uma coisa muito clara. O Bandit e a Tilly já esperam por isso. E se você não sabe o que nós estamos falando, é bem simples de explicar. Os adolescentes estão crescendo. E isso deixa eles confusos e cheios de emoções. Isso acontece com todo mundo. É por isso que, no meio do caminho, eles acabam tendo discussões com os pais. E tá tudo bem. Se você assistiu Divertidamente 2, sabe que a Riley também passou por isso. Espinhas. Certo, agora vamos falar de um problema engraçado. Sabe o que pode acontecer com a Bluey e que vai ser um episódio especial de Bluey Teen? Espinhas. Adolescentes têm vários problemas com espinhas. Elas são vermelhas, doem muito e são super feias. E você não precisa ficar com medo disso. A sua hora vai chegar também, mas não é tão grave assim. Na medida em que as pessoas vão crescendo, elas vão ganhando espinhas. E isso se transforma em um problema de autoestima. A Bluey pode se achar feia por causa disso, principalmente quando ela começar a se comparar com as outras meninas. E tudo piora quando ela assume que está apaixonada pelo Mackenzie. É por isso que, para as garotas, o uso de maquiagem é importante. Será que a Bluey vai deixar de comprar brinquedos para se interessar por batons? A gente acha que sim. Roupas. Agora nós temos uma pergunta para você. Será que Bluey Teen vai mostrar os adolescentes usando roupas? Isso é importante, porque as pessoas na idade da Bluey na nova série gostam de mudar de estilo. Isso sempre acontece, mas tem um problema. Os cachorros mais velhos não usam roupas, só aqueles que estão trabalhando. Um exemplo é a Mia e o Capitão. Eles não usam roupas. A Tilly e o Bandit também não usam roupas, embora a Tilly já tenha dito que ela usa a máquina de lavar. Será que os criadores da série vão mostrar isso acontecendo? Nós ainda não sabemos se esse ponto vai ser explorado na série. Você gostaria de ver a Bluey usando roupas daqui pra frente? Isso é uma pergunta interessante para fazer aos criadores do desenho. Dentes. Você sabia que as crianças trocam de dentes quando crescem, certo? Isso acontece tanto com humanos como também com cachorros. Aos 12 anos, a Bluey já vai ter trocado todos os dentes, mas uma coisa que pode ser super engraçada é mostrar um episódio onde um dente dela cai para dar espaço ao seu novo dente canino. E ela fica com vergonha porque no dia seguinte vai ser o dia de tirar uma foto importante para a escola. A cachorrinha não pode sorrir e mostra um espaço de dente caído na boca. É por isso que nós acreditamos que pode ser um episódio sobre vergonha, onde o Bandit vai ensinar a ela que os dentes caem, mas crescem de novo, e que ela pode sorrir de boca fechada se ela quiser. Fala pra gente, você já trocou os seus dentes? Babá. Sabe uma outra coisa que vai acontecer? Um episódio chamado Babá em Dobro Parte 2, que é uma continuação da história que nós vemos entre a Frisk e o Hadley. A Bluey provavelmente vai ser a madrinha do filho da Frisk, e ela também deve passar um tempo como babá dessa criança. E sabe uma coisa que pode acontecer também? Lembra que nós falamos do primeiro beijo entre ela e o Mackenzie? E que o cachorrinho confessaria o que ele sentiu no dia anterior a este episódio? Pode ser neste dia, o dia em que a Bluey está de babá para o seu afilhado, que ela vai receber uma visita do Mackenzie, e os dois vão ter uma conversa interessante enquanto as crianças assistem a um amor novo nascer. O que você acha disso? Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Amizades. Uma coisa que pode acontecer é a perda de amizades. Isso é triste, mas faz parte da vida, e a Bluey precisa entender isso. Alguns amigos vão embora, e outros ganham personalidades que são diferentes das nossas. Isso quer dizer que talvez a Bluey perca algumas das suas amigas, e uma delas nós até sabemos quem pode ser, a Honey. No mini episódio Ao Lado, nós descobrimos que as duas são muito diferentes, e por mais que elas se gostem como amigas, o caminho das duas vai ser em direções opostas. O que você acha disso? Vilão. Todo mundo pensa que Bluey Teen vai ter a mesma energia que a série original, mas não é bem isso. A verdade é que essa nova animação pode apresentar até mesmo a presença de um antagonista, ou seja, um vilão para Bluey derrotar. Isso porque os adolescentes gostam de enfrentar desafios e ter um motivo para lutar. Pelo menos é o que me falaram. Piadas de lado.
A Bluey não vai gostar de todo mundo. Ninguém é assim. Por isso é bem possível que exista um vilão na série. O que você acha disso? Música. Você sabia que as garotas gostam de show de música pop? É verdade. Elas escutam Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Blackpink e muitas outras. E o que isso tem a ver com a Bluey? Tudo. A nossa cachorrinha vai crescer e começar a gostar desse tipo de coisa. A gente não sabe quem vai ser a cantora favorita da Bluey, mas com certeza é alguém que vai cantar muito quando a série começar. Disney. Você acha que o Bandit e a Tilly vão levar as filhas para conhecer a Disney? Isso é uma coisa bem legal que pode acontecer com toda certeza. A gente sabe que Bluey é um desenho dos estúdios do Mickey Mouse, e já que a nossa cachorrinha vai crescer, qual é a chance dela sonhar em conhecer as princesas da Disney? Um episódio mostrando uma viagem para os Estados Unidos pode ser super divertido, você concorda? Esportes. E você achou que nós não iríamos falar mais da Bingo, né? Ela vai crescer e todo mundo sabe que ela gosta de jogar hóquei de campo. Em Bluey Team, a nossa Red Healer vai jogar bastante, inclusive até ganhar alguns prêmios como a mãe dela. Está pronto para ver os gols da Bingo em campo? Então fique aqui com a gente para mais novidades. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!